Bem, vamos continuar com convergência uniforme. Nós mostramos que se uma sequência de funções converge uniformemente a uma função f, e cada fn é uma função contínua, então o limite uniforme também é uma função contínua, ok? A gente viu que isso não é o caso se a convergência for pontual. Existe um tipo de inversa para esse teorema também, um caso especial. Então, para isso, preciso definir convergência monotonamente. Então, digamos, Fn sejam Fn uma sequência de funções de x em R, a gente diz que Fn converge monotonamente a uma função f de x em R, se para todo x em x, a sequência fn de x, né, que é a sequência numérica n pertencente a n, é uma sequência monótona, e converge a f de x. Okay? Então, essencialmente, é uma convergência pontual e um pouco mais peculiar. Digamos, novamente, fn de x pontualmente está convergendo a f de x, porém, temos uma exigência, que essa sequência converge e é monótona a sequência, né? Por exemplo, crescente ou decrescente. Então, é claro que essa foi a definição, certo? De convergência monótona. É claro, deixa eu colocar isso como uma observação. A observação é que se Fn tende a F monotonamente, então Fn mais 1 de x menos f de x é menor do que Fn de x menos f de x para todo x em x e para todo n em n. Certo? Isso aqui é só pela definição, pelo fato que é monótona, né? Ou seja, se você olhar para aqui no eixo real, digamos, aqui está f de x, Fn de x está convergindo monotonamente, quer dizer, é uma sequência que está crescendo nesse caso. Fn de x. Ou poderia ser decrescente, digamos. Fn de x poderiam convergir dessa forma. O que não pode acontecer é que Fn de x seja um ponto aqui, outro aqui, convergindo assim, ok? Nesse caso, não teríamos controle a essa parte com respeito da outra parte, não? Ou seja, pelo fato de que é monótono, é óbvio que Fn mais 1 está mais próximo que o Fn, né, ao seu limite. Então, o que é agora uma recíproca do teorema anterior? Teorema Dini diz que se a sequência de funções contínuas Fn converge monotonamente a função contínua f num conjunto compacto x, então a convergência é uniforme. Ok? Todas essas funções estão definidas x em R, só para deixar o contexto.
todas estão definidas de x em R, e x aqui, na hipótese, precisa ser compacto. Então, está falando que se a sequência é recíproca daquela, porém com algumas condições. Se a convergência é monótona e uma sequência de funções contínuas converge uma função contínua, então a convergência certamente tem que ser bem forte, tem que ser uniforme. Deixa eu dar um exemplo para dizer que essas hipóteses realmente são necessárias. Um exemplo é a sequência de funções fn de 0, 1 em R. Lembrem que fn de x igual a x elevado a n, essa sequência converge, inclusive converge monotonamente. A função f de x identicamente igual a zero, certo? Porque x elevado a n, se você lembrar, x elevado a n entre 0 e 1, assim, está decrescendo, monotonamente está convergindo a função nula. Observe que fn's são contínuas, cada fn é uma função contínua. Essa sequência está convergindo a f monotonamente. E, além disso, f é contínua também, porque é função constante. Mas essa convergência é não uniforme, porém, não uniforme. Razão é que 0, 1 não é compacto, pelo teorema. Porque se fosse compacto, o teorema diz que a convergência deveria ser uniforme, ok? Vamos demonstrar o teorema. Demonstração é bastante sutil, curta, porém compacta a demonstração. Dado um epsilon positivo, ok? Definimos certos conjuntos para n pertencente a n e n pertencente a n. Vamos definir xn como sendo conjunto dos pontos que fn de x menos f de x é maior do que epsilon. Então, observe que a gente quer tentar provar a convergência uniforme. Então, lembrando aquela figura, aqui é função f, as funções fn's estão convergindo pontualmente. Eu não sei se estão convergindo uniformemente, certo? Então, em algum momento, todo ponto vai convergindo a f de x. Agora, eu vou separar uma faixa epsilon do gráfico dessa função, certo? Isso aqui é uma epsilon vizinhança do gráfico da função, e vou olhar a todos os pontos que fn de x fica fora. Digamos, esse aqui é fn, gráfico de fn. Todos os x's que fn de x está fora dessa vizinhança, né? Esses x's aqui, que está fora da vizinhança. O valor da função é maior ou fique abaixo desse vértice aqui, maior desse vértice ou menor do que desse vértice. Então, pego todos os tais x's. Esses são pontos que estão fugindo, né, da vizinhança epsilon. Observem que esse conjunto que eu defini xn, esses conjuntos, né, xn é compacto. Por quê? Xn é compacto porque todos os fn's são contínuos, certo? Portanto, pela continuidade da função, esses conjuntos são fechados. Pela definição da função contínua, pela imagem de um conjunto fechado, é fechado, e um fechado dentro do compacto é compacto. Porque observe que todo é subconjunto de x, que era compacto. Portanto, todos os xn são compactos. Além disso, pela convergência monótona, o que nós podemos concluir sobre a hierarquia dos xn's? Esses xn's vão ficar cada vez
menor. São conjuntos, é uma cadeia decrescente dos conjuntos, né? Porque estamos convergindo, fn de x está convergindo a f de x. Então, se um ponto x estiver em xn mais 1, então certamente isso quer dizer que fn mais 1 de x menos f de x ficou maior do que epsilon. Mas isso, se você lembrar, aqui, essa condição, né? Fn mais 1 de x, por sua vez, ele é menor do que não, ou seja, Fn de x menos f de x, a gente sabe que é maior já do que Fn mais 1 de x menos f de x, pela convergência monótona. E, portanto, ele também é maior do que epsilon, ou seja, x está em xn também. Isso quer dizer que essa sequência de conjuntos compactos é uma sequência também decrescente, no sentido da teoria de conjuntos. E a gente sabemos que Fn de x é f de x, pela definição de convergência, né? Então, para todo x em x é interseção. Então, não preciso aqui colocar aqui. Então, interseção de todos esses xn's, n de 1, digamos, até infinito, o que vai ser? Interseção de todos esses conjuntos, digamos, ruins, que não estavam convergência acontecendo, né? Em nível de epsilon, vai ser vazio. Por quê? Porque se um ponto estiver, pois, pela contradição, se um ponto estiver na interseção de todos esses xn's, o que acontece? Isso quer dizer que fn de x menos f de x é maior do que epsilon para todo n. Isso contradiz o fato de que fn de x está convergindo a f de x. Não poderia ser sempre eternamente maior do que epsilon. Ok. Agora, a gente usa a compacidade fortemente. Todos os xn são compactos. Aqui, pela minha conclusão, interseção é vazia, certo? Então, o que quer dizer isso? Se todos fossem não vazio, a interseção dos compactos não poderia ser vazio, né? Pelo teorema de análise 1. Portanto, existe um n0 tal que xn0 é vazio. Ok? Interseção de compactos, temos aqui encaixados dentro de um espaço compacto, nunca é vazio, a não ser que um deles fique vazio e a partir daí todos são vazios por inclusão, né? Isso implica o quê? Isso implica que para todo n maior do que n0, fn de x menos f de x não está maior do que epsilon, porque xn virou vazio agora. Ou seja, para todo x, isso vai ficar menor do que epsilon para todo x. E acabou. Isso quer dizer convergência uniforme, exatamente, né? Porque achamos um n0 que controla toda fn de x menos f de x. Epsilon era fixo desde o início. Muito bem. Agora vamos para ver outra maravilha de convergência uniforme. Então, a primeira coisa que aprendemos é que convergência uniforme, esse aqui foi recíproca, esse teorema do Dini foi recíproca, mas o importante foi isso, convergência uniforme, a gente conclui que implica continuidade no limite. Continuidade no limite das funções contínuas. Claro, limite quer dizer limite uniforme, estamos dizendo. Agora, vamos ver o que acontece com integral. O teorema próximo, seguinte, que integral
troca com limite uniforme. O que quer dizer isso? Se uma sequência das funções, se a sequência das funções integráveis, então agora eu pego funções que são Riemann integráveis, fn de AB em R converge uniformemente a função f de AB em R, então f é integrável. Então, limite de funções integráveis é integrável, limite uniforme. E, além disso, o que a gente espera acontece? Integral dessa função é limite das integrais. A gente diz que limite troca com integral porque, de fato, esse aqui é integral de limite de fn de x. E nós estamos dizendo que limite pode sair fora do sinal da integração. Coisa que não acontece em geral. Se a convergência é uniforme, isso ocorre. Então, demonstramos esse teorema. Demonstração. Então, a demonstração essencialmente é provar que f é integrável, o limite. Depois é fácil mostrar que cuja integral é o limite das integrais. Por que f é integrável? Nós temos que usar realmente aquela definição de up e low nas partições e controlar que o up e low, o integral superior e integral inferior dessa função f, que é o limite, também vão ser a mesma, tá? O mesmo número. Então, dado epsilon, a gente sabe que existe um n0, tal que isso aqui pela convergência uniforme. Para todo n maior do que n0, nós temos que fn de x menos f de x é controlado, né? É menor do que epsilon, mas para ter conta no final certinho, vamos colocar menor do que epsilon sobre 4 vezes b menos a. B e a são extremos da integral aqui, tá? Esse é só ajuste para que no final a gente tenha o epsilon que sempre queremos. Agora fixamos um número inteiro agora maior do que n0. Bom, claro, portanto, fn de x, fm de x menos f de x menor do que epsilon sobre 4b menos a, certo? Isso já pela escolha de n0, mas já que fm é integrável, todos os fn serão integráveis, né? Já que fm é integrável, existe uma partição fina suficiente, né? Uma partição P de intervalo ao B, A e B, tal que, vou escrever assim, A igual T0 menor do que T1, menor do que T2, etc., menor do que Tn igual B, certo? A partição do intervalo A, B, pela definição da integrabilidade, existe uma partição tal que soma de eu vou aqui colocar ômega i, depois eu falo ômega i vezes ti menos 1, que é a base desse retângulo que vai formar, né? I de 1 até n, isto é menor do que epsilon sobre 2. O que é o ômega i? Ômega i é a oscilação da função no intervalo ti até ti menos 1 até ti. É supremo da função no intervalo ti menos 1, ti menos ínfimo,
da função no intervalo ti menos 1 até ti, ok? Isso é pela integrabilidade da função. Num desenho bem simples, aqui ti menos 1, aqui ti, a função, digamos, se for assim, o que eu estou dizendo? Bom, estou desenhando contínua, mas não precisa ser contínua. A oscilação da função, no caso, aqui é máxima menos mínima. O que eu estou dizendo? Que essa parcela aqui contribui, somando, contribui menor do que y sobre 2, que é exatamente up menos o lau para a partição. Por outra parte, então esse aqui vai ser uma coisa que nós vamos utilizar fortemente, que é a integrabilidade de cada uma das funções nessa sequência. Por outro lado, para quaisquer pontos x e y no intervalo ti menos 1 e ti, se eu escolher quaisquer dois pontos x e y, nós sabemos que f de y menos f de x agora, né, que é a função limite, ela é menor do que, vamos lá, é a conta de sempre, vamos usar a desigualdade triangular, fm de y mais fm de y menos fm de x mais fm de x menos f de x. Então, eu escrevo em 3 parcelas, certo? E uso desigualdade triangular. Esse é menor do que... Ok. Nós temos aqui essa parcela aqui e essa parcela aqui, ambas são menor do que, olhando aqui, ambas são menor do que y sobre 4 vezes b menos a, certo? Então, são 2 vezes eles, vai ficar y sobre 2 vezes b menos a, são 2 vezes. Mas, agora, fm de y menos fm de x. O que eu posso falar sobre fm de y menos fm de x? Esse aqui, vou chamar de ômega i linha, seguindo exatamente essa notação. Ômega i era a oscilação da função fm e ômega i linha ficou como sendo... esse aqui é a oscilação da função f. Isso aqui é oscilação da função f no intervalo ti menos 1 e ti. Tá claro, né? Porque eu estou pegando a oscilação. A oscilação pega o maior valor sup menos ínfime. Aqui estou pegando apenas 2 pontos arbitrários. Então, a diferença deles é menor do que a maior diferença possível, que é a oscilação da função. Portanto, nós concluímos o quê? Que, então, a gente concluiu que ômega i, que é a oscilação da função f, certo? Que é o maior valor que você pode obter para esse termo aqui, certo? Para cada y e x, a gente concluiu que é menor fy menos f de x, fy menos f de x é menor do que esse valor. Portanto, o maior valor possível que você pode imaginar é a oscilação da função ômega i, né? Isso vai ser menor do que ômega i', pelo que eu escrevi, mais y dividido por 2 vezes b menos a. Então, isso implica o quê? Que soma de ômega i ti menos 1 é menor também que soma de ômega i' ti menos 1, que é ti menos 1. Mas, acho que é melhor aqui embaixo. Então, concluímos que soma de ômega i vezes ti menos 1 é menor do que soma de ômega i' ti menos 1, ou seja, multiplico cada um. Para cada i a gente tem essa desigualdade. Multiplicamos por ti menos 1, os dois lados, e somamos sobre todos os possíveis i's
que aqui estou somando, mais epsilon sobre 2b menos a, soma de todos os possíveis ti menos 1. Essa soma de todos é uma soma que 1 por 1 cancela apenas sobre b menos a, que vai simplificar aqui, e, portanto, vai ser o quê? Esse aqui a gente sabia que é menor do que epsilon sobre 2, lembrando aqui, sabemos que é menor do que epsilon sobre 2. E temos mais um epsilon sobre 2, portanto vai ser menor do que epsilon. Isso aqui vai ser menor do que epsilon. O que concluímos? Que para a função f também existe a mesma partição, serve para mostrar que a sua up e low, a diferença, é menor do que epsilon. E epsilon era arbitrário, portanto a função f é integrável. Ok, essencialmente nós mostramos o resto também. Por quê? Porque se a gente olhar para a integral de AB f de x dx menos integral de AB agora fn de x dx, primeiro nós temos permissão de escrever assim, porque provamos que é integrável, né, a função f. Então essa diferença vai ser integral de f de x menos fn de x. Essa é a propriedade de integral, certo? E a gente sabe que valor absoluto da integral é menor do que integral do valor absoluto. F de x menos fn de x dx, certo? E isto aqui menor o que? A gente pegou n maior do que n0, né? O mesmo n0 que estávamos trabalhando em cima. Portanto, já que convergência era uniforme, né? Para todo x entre a e b, esse número que está aqui é menor do que epsilon sobre 4 vezes b menos a. Epsilon vezes 4 vezes b menos a. Isso foi a escolha de n, para que qualquer n maior do que n0 satisfaça isso. Portanto, vai ficar menor do que a integral de AB epsilon sobre 4b menos a, que é uma função constante. Portanto, vai ficar epsilon sobre 4b menos a vezes b menos a. Bom, aqui obtivemos epsilon sobre 4, tudo bem. Melhor ainda, é menor do que epsilon particular. Certo? O 4 serviu para outra parte, né, de demonstração de integrabilidade. E, portanto, terminamos a demonstração, né? Portanto, limite, porque já que essa diferença ficou menor do que epsilon, a gente concluiu que limite de n tendendo ao infinito de integral de AB fn de x dx é exatamente a integral de AB de f de x dx. Nós temos um exemplo onde, quando o domínio não é compacto, a gente não deu ainda nenhum exemplo desse teorema, certo? Então vamos lá, vamos falar de algum exemplo do teorema. Exemplo. O mais legal é dar um exemplo quando a sequência não converge, né, uniformemente, e ver que realmente limite de integral não é integral do limite, certo? Então a gente pode dar um exemplo de fn, uma sequência de funções a, b em R, convergindo pontualmente, mas pontualmente a f, certo? Porém, porém o limite não é integrável. A função f não seja integrável, sendo que todo fn é integrável. Então esse aqui a gente pode brincar com funções definidas nos números racionais. Digamos assim, que vamos enumerar conjuntos de números racionais, o conjunto, seja que é conjunto dos números
racionais, a gente sabe que é enumerável, então eu posso escrever R1, R2, R3, etc., né? De forma enumerável. E definimos Fn de x, definimos como sendo se x for R1, se x pertencer a esse conjunto. Pertencer ao conjunto R1 até Rn. Ou seja, eu apenas pego característica de este conjunto. A função característica desse conjunto vai ser Fn. O Fn é característica de R1 até Rn. Esses n números. É uma função que simplesmente vale 1 em n números racionais e vale 0 em todos os outros números, certo? Bom, isso claramente é uma função que tem apenas um número finito de descontinuidade e, portanto, é integrável. Fn é integrável. Todos os pontos é contínuo, exceto nesses pontos R1 até Rn. E, além disso, Fn vai convergir pontualmente, então Fn converge pontualmente a quem? A função f, que é o que? F de x, eu vou já aqui colocar aqui, que se x pertencer ao número racional, vai valer 1, essa função, x racional, e 0, x não é racional. Ok? Maravilha. Mas agora a função f não é integrável, certo? Apesar, não, já escrevi que Fn é integrável, f não é integrável. Não é integrável por causa de quê? Porque é descontínua, né? Em todos os pontos é descontínua. Então, os pontos de descontinuidade não tem medida nula. Tem outro exemplo interessante que a gente pode falar. Vamos supor que podemos ter um exemplo de funções que convergem pontualmente a uma função integrável, inclusive, f integrável. Todas são integráveis, e Fn integrável e f integrável. Nós queremos dar um exemplo que o limite e a integral não se trocam, né? Tal que integral de f não é igual ao limite das integrais de Fn dx. Como que a gente pode dar esse exemplo? Um dos exemplos simples é definir Fn de 0,1 em R como sendo Fn de x, n, xn vezes 1 menos xn. Então, se você olhar essas funções, Fn de 1, conte que Fn de 1 é 0, certo? Se eu colocar 1 aqui, vai dar 0. E além disso, Fn de x, para todos os x, é claramente positivo, mas é menor do que n vezes xn. Isso justamente porque multiplica por um termo que é menor do que 1. Para todo x entre 0 e 1. Para todo x entre 0 e 1, isto acontece. E a gente sabe que limite, então aqui temos uma coisa, e sabemos que o limite de nxn, certo? Esse aqui é 0 quando n tende a infinito. Para todo x entre 0 e 1 também. Portanto, Fn converge pontualmente a função identicamente nula, né? Justamente porque Fn's todos são menor do que nxn, e nxn está tendendo a 0. Então, isso quer dizer que, limite de Fn de x é 0, quando n tende a infinito para qualquer x.
Então, essa sequência converge pontualmente à função identicamente nula. E a função identicamente nula é integrável, certo? Então, nós temos uma sequência de funções que convergem, todas são integráveis, e o limite é integrável também. Por outro lado, qual é a integral de cada fn? A integral de fn de a, b, 0, 1 aqui, né? 0 a 1 dx é integral de 0 a 1 de n xn 1 menos xn dx. Esse aqui você precisa calcular, né? Não é difícil de calcular. Esse aqui vai ser n2 dividido por n mais 1 vezes 2n mais 1. E, portanto, limite de integrais é o limite de n quadrado dividido por n mais 1 vezes 2n mais 1, quando n tende a infinito. Mas esse limite é, se você olhar, é 1/2. Ok? Ficou 1/2. Mas integral do limite dessas funções é integral da função identicamente nula, que é 0. Então, não ficaram iguais. Então, apesar de que a função limite é integrável, mas integral do limite não ficou limite da integral. Ok? Apenas faltou vocês fazendo essa integração. Simplesmente multiplica e pega a integral do polinômio para conferir essa conta. Ok. Faltou a gente falar de mais uma coisa agora, que é derivada. Como que convergência e derivada se reagem. Vamos colocar isso em um próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre como convergência e derivada se relacionam. A gente falou de relação entre convergência e integral, e agora vamos falar em outro vídeo sobre convergência e derivada.